18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje em sexta-feira, Carimilhão, sextou mais uma vez. É um looping de sexta-feira. Hoje é 15 de outubro de 2021. Carime, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho, Carlão. É isso aí. Parece que os dias estão rápidos, passando muito rápido, né? Tá rápido, é um looping. Exato. Uma boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele boa noite especial pra galera do aplicativo Humano, pra galera que está nos acompanhando ao vivaço também lá no Instagram, no @18horasnews. Boa noite, gente. 6 e 1, Carime, nós temos hoje ingressos aí, temos presentes para os nossos ouvintes, é isso? Afinal de contas, ouvinte aqui da Mix FM Manaus é um ouvinte especial, é uma pessoa diferenciada. Você é o nosso convidado para assistir ao espetáculo de comédia, o primeiro festival de comédia, tá? O espetáculo A Cara do Humor Manauara, com 10 comediantes destaques do stand-up da cena local, tá? Acontece domingo agora, às 8 da noite, no Manauara. Quem vai ganhar? Você que está passando neste momento aqui em frente à Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. As 3 primeiras pessoas que pararem agora aqui levam um par de ingressos, ok? Aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. E sucesso, né? Parabéns, bom espetáculo pra você. 6 horas e 2 minutos e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Tudo bem, agora nós vamos conferir os destaques da programação de hoje do 18 horas. O sistema de interceptação telefônica da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas foi transferido para a Delegacia Geral do Estado por recomendação da Justiça. Dia D da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes acontece neste sábado. Na próxima semana, a Embaixada Americana promove um evento gratuito para transformar ideias de startup em realidade. Ministério Público denuncia que o governo do estado comprou quase R$1 milhão em cadeiras de rodas, mas não consegue informar quem são os beneficiados. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e hoje, 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor, Dia da Professora. Essa figura tão presente na vida de todos desde a alfabetização. Profissionais abnegados que, mesmo mal remunerados, trabalham com dedicação para formar médicos, engenheiros, cientistas, doutores, pós-doutores, enfim, todos nós, né, Karina? Exatamente, Carlão. São professores e professoras que ajudam a fazer uma sociedade melhor, mais próspera e justa. Profissionais não valorizados como deveriam, salários baixos, condições de trabalho muitas vezes insalubres, mas que estão ali diariamente ensinando, disciplinando, educando, muitas vezes até fazendo o papel dos pais, que são omissos na educação de seus filhos em casa. Categoria Carimilhão, que infelizmente aqui no Amazonas nos últimos anos vem padecendo por conta de um governo que traiu os professores que estão até hoje com salários congelados, sem promoções, sem as datas bases, inclusive. Pois é, hoje o estado do Amazonas paga um dos piores salários do país para os nossos professores. Isso segundo um estudo do site Catio, que conecta empresas e candidatos a emprego. O salário médio do professor da escola pública do estado do Amazonas é de R$ 2.960,57, enquanto que no Distrito Federal, que ocupa o primeiro lugar deste ranking, o salário é de R$ 5.167,67. No segundo lugar, Karime, está o estado vizinho aqui, o Pará, que paga R$ 4.341. Em terceiro está o Maranhão, que é um estado de poucos recursos financeiros, inclusive. Remunera o professor com um salário de R$ 4.223 e é, com certeza, olha aí, uma vergonha, né, para o nosso estado do Amazonas. Sem dúvida alguma, Carlão, e vale lembrar que em 1999, na gestão do então governador Amazonino Mendes, o Amazonas liderava o ranking nacional, pagando o melhor salário do país. Bom, de lá para cá, a situação só piorou e o Amazonas hoje caiu para a 21ª posição, pagando aí um salário de apenas R$ 2.960.
Esse presente que o governo Wilson Lima entrega hoje para a categoria dos professores é esse aí, salário baixo, um salário de miséria para um profissional tão importante. Não paga mais porque não quer, não falta dinheiro. O Amazonas vem batendo recordes sucessivos na arrecadação e tem em caixa mais de 5 bilhões de reais de excesso de arrecadação. Não paga um salário porque simplesmente não quer. É um governador extremamente rejeitado, inclusive, pelo servidor público por essas e outras, Karine. Pois é, Carlão, vamos lembrar, né, que logo nos primeiros meses de governo, o Wilson Lima lançou um pacote para congelar os salários e promoções por 2 anos. Resultado, o professor hoje tem dificuldade para pagar as contas básicas, até para se alimentar, fechar aquela conta de mercado, né? Para falar mais sobre os desafios da categoria, vamos conversar agora com a professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Sinteam. Muito boa noite, professora. Primeiro, parabéns pelo dia de hoje. Seja bem-vinda novamente aqui ao programa 18 horas. Então, os professores têm motivos para comemorar a data de hoje? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Infelizmente, os professores não têm motivo para comemorar a data de hoje. Os únicos que nos valorizam realmente somos nós, os trabalhadores, e uma parte da comunidade. Porque, infelizmente, o governo do Estado, ele nos desqualifica, inclusive desqualifica o serviço público de maneira em geral e faz com que o professor viva hoje beirando o estado de miséria. Porque, como você bem disse, os trabalhadores em educação, mais especificamente os professores, hoje não estão conseguindo honrar as suas dívidas primárias. Não estão conseguindo colocar a comida na mesa para a sua família da forma que deveria colocar. E é muito triste ter que dizer isso, enquanto o poder público, como o governo do Estado, deveria estar valorizando e cumprindo a lei, porque há no Estado do Amazonas um PCCR de valorização para os trabalhadores. Ele, em 2019, congelou os nossos salários, congelou nossas carreiras e criou uma política de abono, que é uma política de faz de conta, de enganação, porque abono não se leva para a aposentadoria, não contempla todos os trabalhadores e não é incorporado no nosso salário. Portanto, hoje, infelizmente, no dia do professor, o professor, a professora não tem nada a comemorar. Olha, além de congelar os salários dos professores, o governo atual também ele rompeu as negociações com a categoria. Essa situação ainda permanece? Ainda permanece. Nós já enviamos diversos ofícios à Secretaria de Educação, nós já temos mais de 40 ofícios, tanto com a Secretaria quanto com o governador do Estado, e em relação à abertura de mesa de negociação para tratarmos da defasagem salarial e regulamentar a questão do piso, ainda não houve resposta. Bom, professora, além da questão salarial, quais são os outros problemas enfrentados pelos professores atualmente? Hoje, neste governo, nós tivemos um grande retrocesso. Há muito tempo não se falava o trabalhador em educação e o professor não falava em assédio moral dentro das escolas. Hoje nós vivemos um regime dentro das escolas onde o professor não tem a sua autonomia, onde muitas vezes ele é levado a mascarar a estatística e, infelizmente, quem perde é o nosso aluno, é a categoria, porque você pode mascarar uma nota no seu diário, mas quando o aluno for realizar as provas nacionais de avaliação, será o aluno e a prova, e o Amazonas, como é do conhecimento de todos, sempre fica entre os últimos lugares. Professor, então realmente existe essa política de mascarar, de falsificar notas para elevar o nível de ensino do Estado?
Nós recebemos em nosso canal de denúncias, muitas denúncias dos nossos colegas, inclusive recebemos uma agora muito recente do CMPM1 em Petrópolis, onde os nossos colegas foram duramente assediados para estarem aí trocando a nota dos alunos para que não caíssem os índices. Isso é uma vergonha para o estado do Amazonas, é um desrespeito ao profissional de educação, ao professor e à professora, e é um desrespeito com o nosso aluno, porque nós devíamos estar, sim, tentando de todas as maneiras, porque o governo do estado e a Secretaria Estadual de Educação tem dinheiro para isso, estar investindo para dar condições ao trabalhador de sala de aula, ao professor e ao aluno, para que ele realmente viesse vencer a questão da defasagem do ensino-aprendizagem que o Amazonas tem e não é de agora. Agora, professora, o sindicato pode denunciar essa situação aos órgãos competentes? Nós já fizemos as denúncias, alguns responderam, outros não, e estamos no aguardo também de que o Ministério Público, através da promotoria responsável pela questão da educação, tome um posicionamento e venha nos ajudar, porque o estado do Amazonas está perdendo com essa atitude de alguns diretores e infelizmente até acobertado por uma parte da Secretaria Estadual de Educação e pelo próprio governo do estado. Ok, professor, o chamado pacote de maldades do governador Wilson Lima completou 2 anos agora, né? Qual é a perda real aí dos professores? Quanto deveria ser o salário hoje se tivesse tudo normal sem esse pacote de maldades aí? Se nós estivéssemos cumprido apenas a questão da inflação, nós teríamos hoje quase 11% a mais no nosso salário. E se nós tivéssemos tido a mesa de negociação, a professora poderia estar hoje com até entre 15% e 20% a mais do que recebe hoje, de acordo com a sua graduação e de acordo com a sua titularidade. Bom, na sua análise, há também falta de profissionais dentro das escolas? Deveriam ser feito, de repente, um concurso público, um novo concurso público para isso? Eu não vejo a necessidade disso, não. O número de profissionais contratados pelo Estado não é tão grande. Ele beira ali o que a lei permite. Entretanto, falta por parte do governo investimento no profissional. Hoje, os professores, eles tiram dinheiro do próprio bolso para sua qualificação. Não há nenhum investimento por parte da secretaria, e quando há um investimento por parte do governo, o trabalhador em educação, o profissional de sala de aula, ele tem que acumular tanto a sua função laboral com a sua questão do estudo. Isso inviabiliza muitas vezes. E quando ele quer cursar um mestrado ou um doutorado da maneira correta, ele tem que se afastar muitas vezes sem ônus e para o Estado. Isso é ruim, porque você sabe que o salário já está muito baixo, e quando você sai e você precisa sustentar a sua família, você fica em uma encruzilhada e termina não se qualificando. Daí a maioria não sai, né? Não vai arriscar, né? Não vai perder, porque não tem condições realmente. Olha, professora, para finalizar, qual a mensagem que a senhora, como presidente do sindicato da categoria, deixa para os professores nesse dia tão especial, apesar de tudo que nós vivemos aqui, que vocês vivem aqui no estado? Eu quero dizer aos meus colegas que, embora o governo não nos valorize, mas que nós temos um grande valor para a sociedade. Sim. E que cada um de nós muda a cada ano a vida de 35, 40, 60 até 70 pessoas, 70 jovens, crianças e adolescentes. E o nosso valor é tão grande e imensurável que não haveria dentro de uma escala salarial, um salário adequado para o professor, porque sem o professor
não haveria doutores, sem professor não há médicos, sem professor não há juízes e sem professor não há político para se tornar governador e nem deputado, que são os outros que também ajudam a nos massacrar e não valorizam realmente o seu papel, que é de estar representando o povo, os trabalhadores. Você, professor, você, professora, meu colega, nós somos, sim, muito valorosos. E é por isso que o governo do estado tem que respeitar e aceitar os professores, os trabalhadores em educação do estado do Amazonas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professora, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. E vai aqui o nosso parabéns e toda a valorização, né? Um desejo de toda a valorização que vocês merecem. Afinal de contas, nós daqui também, eu sou jornalista também, não estaria aqui se não fossem belos professores, se não fosse um trabalho de vocês. Não existiria nenhum profissional, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente e parabéns a todos. Obrigada, Karine. Obrigada, Carlão. E boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, uma ótima noite. E como a gente sempre diz aqui no 18 horas, né? Quem não prioriza a educação, gente, não pode colher bons resultados. Pense nisso, governador. Já passou da hora de corrigir essa defasagem salarial dos nossos professores. 18 horas. Olha, a Justiça mandou a Amazonas Energia indenizar consumidores de Manacapuru, no interior do estado, por prejuízos decorrentes do aumento no valor da tarifa de energia no ano de 1997. A decisão é do juiz Davi Nicolas, que julgou parcialmente uma ação civil coletiva proposta pelo Ministério Público do Amazonas contra a então Companhia Energética do Amazonas, CEAM, pelo racionamento de consumo imposto à população do município e o aumento no valor das tarifas entre 25% e 60% em 1997. Na decisão, o magistrado determinou que a empresa verifique no prazo de 6 meses se todos os medidores de consumo de energia estão em bom estado de funcionamento e que indique os valores globais das tarifas cobradas de fevereiro a novembro de 1997 sob pena de multa. Pois é, juiz Davi Nicolas, ele determinou que a empresa informe o valor global da tarifa de energia cobrada em Manacapuru entre fevereiro e novembro deste ano, que você falou, 1997, e que indenize os consumidores no equivalente a 40% do valor pago pelos clientes em cada mês, com juros e correção. 18 horas. Bom, e neste sábado será o dia D da vacinação de crianças e adolescentes com a campanha de multivacinação de 2021, Karine. Mais de 100 postos de saúde, Carlão, entre policlínicas e unidades básicas de saúde estarão abertas para receber as crianças e os adolescentes. Vamos saber mais detalhes sobre esse dia D de multivacinação agora na reportagem de Hector Silva. Manaus vai contar com 137 postos de saúde com salas de vacinação funcionando amanhã, no dia D da campanha de multivacinação 2021. De 8 às 17 horas, todas as crianças e adolescentes até pouco menos de 15 anos podem se vacinar para as doenças imunopreveníveis catalogadas pelo Ministério da Saúde, conforme explica Isabel Hernandes, chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. A multivacinação ela é uma intensificação das vacinas de rotina, principalmente para crianças que estão com esquema em atraso ou que não iniciaram esquema. O público-alvo dela é crianças a partir do nascimento até 14 anos, 11 meses e 29 dias. É importante que todos os pais compareçam a uma unidade de saúde levando o cartão de vacina do seu filho, que lá as equipes vão avaliar se tem alguma vacina que foi introduzida no calendário que ele não recebeu, se mudou algum esquema que ele precisa receber agora. Então é importante que todos participem dessa campanha. Pessoas acima de 15 anos que não estão com esquema vacinal completo também podem procurar as salas de vacinação. Podem aproveitar a oportunidade quando vai levar seu filho, já leva seu cartão. Se tiver alguma coisa atrasada, a gente já pode no momento atualizar também. Os pontos disponibilizados para a vacinação podem ser encontrados no site sensa.manaus.am.gov.br. Hector Silva para o 18 horas. Mix.
Olha, após o escândalo envolvendo a Secretaria de Inteligência do Estado, em que o seu ex-secretário Samir Freire foi apontado como líder de um esquema criminoso que desviava cargas de ouro dentro da própria secretaria, o sistema de interceptação telefônica da Secretaria de Segurança Pública foi transferido para a Delegacia Geral agora, olha aí. Pois é, essa foi uma determinação do Ministério Público, porque as investigações apontam que um grupo criminoso comandado pelo ex-secretário de Inteligência utilizava o sistema tecnológico a favor dos crimes. Veja que ponto, né? Nós chegamos, Karime Leão. O Ministério Público precisou intervir para fazer uma recomendação à Secretaria de Segurança, porque a corrupção está instalada dentro do governo Wilson Lima, dentro da própria Secretaria de Segurança. Quem traz os detalhes agora para nós é o repórter Hector Silva. A Secretaria de Segurança Pública contratou a empresa Digitro Tecnologia S.A. para remanejar o sistema de interceptação telefônica Guardião da Secretaria de Inteligência para a Delegacia Geral, como recomendou o Ministério Público do Amazonas. A recomendação aconteceu depois da prisão do ex-secretário de Inteligência, delegado Samir Freire, preso na Operação Garimpo Ilegal, que investiga desvio de cargas de ouro feitos dentro da sede da ex-pasta comandada por Freire. Segundo investigações, o ex-secretário utilizava o sistema de interceptação telefônica para obter informações sobre o transporte de ouro para Manaus. O contrato com a empresa veio através de outra recomendação do Ministério Público para que a empresa Digitro desse continuidade ao contrato feito com o governo do Amazonas na prestação desse serviço. A empresa foi contratada pelo valor de R$ 196.356,05, sem procedimento licitatório. Na época, o Estado justificou que não havia outra empresa que prestasse este serviço no país. Entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para saber mais detalhes sobre essa mudança do sistema de interceptação telefônica. Mas até o fechamento desta reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 horas, hein? Na próxima semana, a Embaixada Americana promove um evento gratuito para transformar ideias de startup em realidade. Daqui a pouco, logo depois da playlist. 6 horas e 25 minutos, agora nós vamos saber, hein? Temperatura para hoje à noite e também para a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 27% e 68%. E a temperatura mínima fica entre 24 e a máxima pode chegar a 35 graus. 6 horas e 26 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, está confirmado, o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao PP, é isso mesmo? 90% certo, viu, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Essa é a expectativa do presidente nacional do Partido Progressistas, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele vem comunicando aos líderes do partido nos estados que está acertando os últimos detalhes para a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que desde 2019 está sem partido após o fracasso que foi a criação do partido Aliança pelo Brasil. Ciro vem falando isso às lideranças estaduais porque, segundo ele, a filiação ainda depende de acertos políticos nos estados, porque há líderes regionais que não apoiam Bolsonaro ou que não apoiam pessoas ligadas ao presidente. Vale lembrar que o Partido Progressistas é um partido que prega a independência partidária e a liderança nacional não interfere nas alianças regionais. Com o possível retorno de Bolsonaro ao PP, eu falo isso porque ele já foi do PP, alguns políticos regionais vão sair do partido e seguir caminho em outras legendas. Mas enquanto uns sairão, os apoiadores de Bolsonaro vão para o Partido Progressistas em revoada, já configurando aí o cenário político para as eleições de 2022.
No caso do Amazonas, Karine, já se cogita a filiação do governador Wilson Lima no Partido Progressista, seguindo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que é seu aliado. Ele atualmente é do PHS, partido nanico, que está na mira da cláusula de barreira. Essa mudança de partido pode até beneficiá-lo no que se refere à estratégia eleitoral, mas no que se refere à popularidade, em queda livre, certamente não fará a menor diferença, Karine. Ei, Carlos Eduardo, distribuidoras de combustíveis têm relatado cortes unilaterais por parte da Petrobras na entrega de produtos pedidos para novembro. E isso, segundo a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, que é a Brasilcom, pode levar ao desabastecimento. Pode faltar combustíveis nos postos, mesmo com os preços nas alturas aí, Carlos Eduardo? Carlão, essa é uma notícia grave que pode repercutir futuramente no mercado e afetar diretamente os motoristas. A Associação das Distribuidoras de Combustíveis, a Abracom, divulgou hoje uma nota informando que distribuidoras de combustíveis de todo o país vêm relatando cortes unilaterais de fornecimento por parte da Petrobras. Esse problema vem atingindo o fornecimento principalmente de gasolina e de diesel. Sim. Os postos estariam recebendo até 50% a menos dos pedidos que são feitos à Petrobras. E a companhia comunicou que os cortes fazem parte da estratégia de atendimento ao mercado devido à alta da demanda. Agora a gente não consegue entender. A gasolina está tão cara e ainda assim a demanda continua muito alta. A Abracom fez um alerta, Carlão, que esses cortes de fornecimento podem colocar o país inteiro em situação de desabastecimento, provocando filas nos postos de combustíveis e até aumento de preço, já que não é possível compensar essa escassez comprando de fora, porque o preço lá fora está bem acima do que está sendo praticado aqui no Brasil. Agora, antes de passar para vocês, de encerrar minha participação, uma última notícia. Boa. A bandeira tarifária da conta de luz, que hoje está na vermelha, pode voltar ao patamar normal a partir do mês que vem. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que zere a bandeira tarifária por causa das chuvas que vem caindo nas regiões sudeste e centro-oeste do país. Não é ainda uma boa notícia, porque ainda não aconteceu, mas é com certeza uma esperança. Volto com vocês, Karime e Carlão. Sem dúvida alguma, muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. E só lembrando, o governador do Amazonas, Wilson Lima, é do PSC, e ele sim que deve a esse PSC. Exato. PSC. Ele que deve, atrás do presidente Jair Bolsonaro, se filiar ao partido PP, não é isso? Progressista. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Bom trabalho. Bom trabalho. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. 6h31, boa noite. 18 horas. E na próxima semana, a Embaixada Americana promove um evento gratuito para transformar ideias de startup em realidade. É o 3Day Startup, que vai oferecer a oportunidade a empreendedores ou aspirantes do Amazonas a participarem do programa, que pretende ensinar habilidades de empreendedorismo em um ambiente extremamente prático e ainda possibilitar um financiamento para dar o pontapé aí inicial ao seu negócio. Mais detalhes sobre esse assunto nós vamos conferir agora com a repórter Júlia Gomes. 72 horas de imersão no mundo dos negócios, conhecimento na prática. Essa é a proposta do 3Day Startup, um evento organizado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com a empresa americana 3Day Startup e a Venture Hub Manaus, que é uma aceleradora de startups da capital amazonense, que vão oferecer a oportunidade a empreendedores ou aspirantes do Amazonas a participarem do programa, que pretende ensinar habilidades de empreendedorismo em um ambiente extremamente prático. Túlio Silva, diretor da Venture Hub Manaus, explica que os selecionados vão aprender como iniciar um negócio, desenvolver um protótipo e construir modelo de negócios. Esse evento, ele acontece, são 72 horas de atividade durante 3 dias intensos, onde estudantes e interessados em participar vão iniciar levantando ideias, identificando oportunidades e montando time com as pessoas que estiverem juntas,
e sendo que durante 72 horas eles vão trabalhar na construção de startups, resolvendo problemas existentes e identificados no mercado e criando a startup durante essa jornada. O programa também vai oferecer uma mentoria e capacitação para os participantes que vão poder, ao final do treinamento, apresentar suas ideias a um painel de empreendedores, com a possibilidade de solicitar um financiamento de até $1.000 para dar o pontapé inicial ao seu empreendimento. Túlio Silva afirma que a proposta do evento é ativar o ecossistema de inovação e empreendedorismo local. Esse evento ele busca ativar o ecossistema de inovação, trazer educação empreendedora para os participantes, assim como construir novas startups, novos modelos de negócio, empresas com modelos de negócio inovadores que possam ter sucesso. O evento acontecerá no próximo fim de semana. Quem tiver interesse em participar pode inscrever no site manaus.3baystartup.org. O evento vai acontecer de forma híbrida, entre os dias 22 e 24 de outubro, podendo o participante escolher se quer participar de forma presencial ou online. Mas atenção, as inscrições terminam neste sábado, dia 16 de outubro. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, pessoas com deficiência no interior do estado não têm acesso à carteira especial de identificação, que deveria ser liberada pelo governo do Amazonas. A denúncia é do Ministério Público do Estado. A carteira de identidade diferenciada foi criada para que as pessoas com deficiência tenham proteção em casos de abordagem policial, acidente ou alguma outra situação. Mas no Amazonas, somente 3 municípios, além da capital aqui de Manaus, fornecem um documento. Vamos entender melhor esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Em 2015, foi promulgada no Amazonas a Lei Estadual 241, que trata de direitos da pessoa com deficiência no estado. No artigo 110 dessa lei, diz que a pessoa com deficiência tem direito a uma carteira de identidade especial, que em alguns casos pode substituir o laudo médico quando solicitado, desde que esteja dentro da validade. Além de proteger a pessoa em casos de abordagem policial, acidente ou alguma outra situação. Esse documento, segundo a lei, deve ser emitido pelo Poder Público, ou seja, pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. Acontece que, além de Manaus, somente 3 municípios do interior emitem o documento. São eles Presidente Figueiredo, Codajás e São Gabriel da Cachoeira. Os outros 58 municípios até agora não têm direito ao documento porque o governo do estado não providenciou estrutura para expedir a carteira às pessoas com deficiência. O assunto veio à tona por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. O promotor de justiça, Vitor Moreira da Fonseca, publicou recomendação à SEJUSC para o cumprimento integral do que estabelece o artigo 110 da Lei Estadual. Na recomendação, o Ministério Público deu um prazo de 90 dias para que as pessoas com deficiência do interior do estado tenham acesso ao documento que, além de proteger e assegurar o exercício pleno de todos os direitos humanos, também dá liberdade, respeito e dignidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na recomendação, o Ministério Público pede que o governo do estado, através da SEJUSC, adote medidas para que seja implementada em todo o Amazonas a interiorização da carteira de identificação da pessoa com deficiência. Em audiência online realizada em dezembro do ano passado, o governo informou que apenas 500 carteiras foram expedidas e que existiam outras 500 aguardando liberação. Também informou que o aplicativo de cadastro para a carteira já está funcionando e que são liberados 50 documentos por dia. Ainda segundo a informação do governo, a dificuldade em emitir as carteiras no interior é por causa da falta de profissionais de neurologia, por exemplo, e que ainda não há coordenação da SEJUSC com as prefeituras do interior. O 18 Horas tentou ouvir a SEJUSC sobre essa denúncia, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas.
Mas enviaram sim a resposta ainda há pouco para nossa repórter Odinei Araújo, que me passou o seguinte: por meio de nota, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informou que 9 municípios e não 4, como denunciado pelo Ministério Público, possuem a emissão da carteira de identificação para a pessoa com deficiência ou carteira de identificação nacional da pessoa com espectro autista. 18 horas. Olha, o ex-governador Amazonino Mendes foi um dos agraciados com a medalha Colar do Mérito de Contas, concedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, com parte das comemorações do aniversário do tribunal. Entre os homenageados estão o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e homenagem póstuma à doutora Rosemary Pinto, que foi presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e morreu durante a pandemia de Covid-19. Amazonino Mendes discursou em nome de todos os agraciados e destacou o trabalho do Tribunal de Contas do Amazonas em defesa do uso correto dos recursos públicos, fiscalizando, punindo e assim crescendo institucionalmente, tendo o respeito da sociedade. Amazonino Mendes parabenizou o presidente Mário de Mello pela gestão à frente do Tribunal de Contas, destacando a maturidade e a independência da instituição. Você está ouvindo 18 horas. Em instantes aqui no 18 horas, o Ministério Público denuncia que o governo do estado comprou quase R$1 milhão em cadeiras de rodas, mas não consegue informar quem são os beneficiados. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da música. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para este final de semana. É sábado e domingo. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 22% e 62%. Já no domingo, as chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol também, aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em menos 1,11%, cotado a R$ 5,45. O euro fechou em baixa de menos 1,05%, cotado a R$ 6,32. E a moeda virtual Bitcoin fechou mais 5,45%, cotada a R$ 342.255. E a inflação no mês de setembro foi a maior para as famílias com faixa de renda menor. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. O indicador de inflação por faixa de renda acelerou para todas as faixas no mês de setembro, mas revelou uma inflação mais acentuada para as famílias de renda muito baixa, com índice de 1,3%, enquanto o grupo de renda alta ficou em 1,09%. E como falamos aqui no 18 horas, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, revelou que o consumo nos lares brasileiros caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano. E o consumidor vem sendo duramente prejudicado em relação à alta dos preços, principalmente os itens de primeira necessidade, como a cesta básica, a gasolina e o gás de cozinha, gerando um desequilíbrio na cadeia de consumo, Karime. Carlão, e a repórter Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios do 18 horas, conversa com a gente agora sobre todo esse processo que tem causado um grave prejuízo na vida do consumidor. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Então, a pandemia tem aí sua parcela aí de culpa nesses aumentos desenfreados, não é não? Boa noite. Verdade. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Pois é, a pandemia prejudicou muito aí, nós sabemos, o setor econômico. E, consequentemente, nós estamos sofrendo, né? O nosso bolso está sofrendo com tudo isso. Mas a situação é bem mais complexa do que a gente imagina. Eu conversei essa manhã com o economista Mourão Júnior e ele explicou que, com o aumento do dólar, os produtores estão preferindo exportar os produtos alimentícios. Aí, com isso,
faltam esses produtos internamente e, consequentemente, vem aí, né, o aumento dos preços. Os preços disparam. Inclusive, ele relata ainda que os nossos preços aqui no Amazonas estão acima da inflação. Vamos entender o motivo? O aumento dos preços não está só relacionado ao aumento, né, no caso aí do dólar e o aumento das exportações, tá? Também a questão do direcionamento dos consumidores, que estão dando mais preferência, né, aos produtos, né, de extrema necessidade, que um deles é a alimentação. E complementando a questão, né, por que a nossa cesta básica está um pouco acima da inflação? Porque na região norte não há um instituto que faça a verificação, a medição da nossa inflação. Nós estamos aqui em Manaus, né, e aqui há a questão do custo logístico, que é embutido nos preços, né, tornando eles mais alto ainda. Então, nós ouvimos aí o economista Mourão Júnior, e quem tem sofrido também com essa alta são os bares e restaurantes. Inclusive, muitos fecharam suas portas durante a pandemia. Eu conversei com o presidente da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Fábio Cunha, e ele relata que com a alta do preço dos alimentos, foi preciso passar isso para o cardápio e, consequentemente, para o consumidor. Vamos ouvi-lo? O setor se endividou muito nessa pandemia por conta dos fechamentos e agora enfrentando além de outras adversidades, a alta dos alimentos, que é difícil de passar para o consumidor final, que não entende a elevação dos custos, a elevação do cardápio, né? Então é difícil de passar a alta dos alimentos e isso efetivamente aumentar o preço do cardápio e acaba absorvendo mais esse custo. Ouvimos então o presidente aí da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, Fábio Cunha, e o Procon Amazonas tem monitorado esse aumento e fiscalizado semanalmente nos supermercados e, segundo o presidente do órgão, Jalil Frache, não foi identificada a prática do preço abusivo. Enfim, ele comentou ainda sobre o aumento recente da Petrobras, que nós conversamos na semana passada sobre aí o aumento da gasolina e também do botijão de gás de 7,2%. Vamos ouvi-lo. São reajustes sucessivos para acompanhar o mercado internacional, que tem de fato causado um grave prejuízo na vida da população brasileira, e é necessário que haja uma urgente ressignificação nessa política de preço. É preciso que mude a política de preço, acompanhando aí a lógica internacional. Isso tem prejudicado o mercado, a inflação do combustível só é maior que a inflação dos alimentos, e então nós temos aí dois itens de primeira necessidade na vida da população brasileira que têm sido impactados com esse processo econômico e de fato desequilibrado a cadeia de consumo. O consumidor tem sido duramente penalizado com essas altas nos preços, e o Procon Amazonas está trabalhando aí, monitorando, trabalhando nas fiscalizações. E olha, hoje eu estava olhando o Instagram, o deputado Wilker Barreto, inclusive, quer uma audiência ali na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para fiscalizar e investigar esse aumento do preço da gasolina nos postos. Vamos ver, de repente, se passar aí essa história de baixar o ICMS nos estados, se realmente, no fim das contas, a gente vai pagar menos pela gasolina na bomba. Eu nunca vi isso acontecer. Também não. Quem sabe, né? Muito obrigada.
Obrigada, Artemisa. Obrigada pela participação. Boa noite. Daqui a pouquinho eu volto. Ok, boa noite. Agora são 6 horas e 50 minutos. 18 horas. A produção de motocicletas cresceu quase 30% no acumulado do ano. De janeiro a setembro foram produzidas mais de 896 mil unidades, ultrapassando o volume produzido no mesmo período do ano de 2019, durante a pré-pandemia. Mais detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. De janeiro a setembro deste ano, já foram produzidas 896.500 motocicletas no Polo Industrial de Manaus. Volume 29,3% superior ao mesmo período do ano passado, quando foram fabricadas 693.500 motos. A produção de motocicletas no acumulado do ano também ultrapassou em 7,2% o total produzido em 2019, período pré-pandemia, quando saíram das linhas de montagem 836.450 unidades. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, afirma que os números comprovam a recuperação do setor, que prevê fechar o ano com 1.220.000 motocicletas fabricadas. Esse cenário se concretiza em razão da demanda que está aquecida e também ao trabalho dos fabricantes, que além de manter a produção em ritmo acelerado, mesmo diante dos protocolos de segurança que são exigidos nas linhas de produção, tem mantido seus investimentos e lançamentos para ampliar a oferta de produtos e atender às exigências do consumidor. Nossa expectativa é de fechar o ano com 1.220.000 unidades fabricadas. Por outro lado, na análise mensal, a produção de motocicletas caiu 11,9% em setembro em relação ao volume registrado em agosto deste ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 3,7%. Marcos Fermanian explicou que as oscilações pontuais na produção são esperadas e destaca o compromisso das fabricantes em manter o ritmo acelerado de produção e que, no momento, todas as associadas operam normalmente, mesmo diante da crise dos insumos, que, segundo ele, não tem afetado de forma contundente o setor de duas rodas. A produção de motocicletas é verticalizada e a maioria das peças nacionalizada, o que reduz nossa dependência de fornecedores externos. Dessa forma, a nossa indústria não é tão impactada pela falta de insumos como acontece com outros setores. Tivemos situações pontuais devido ao fechamento de alguns portos na Ásia, mas que não afetou de forma significativa o volume de motocicletas que saem das linhas. As oscilações da produção são esperadas, mas a maioria das fabricantes operam normalmente. O presidente da Abraciclo destacou ainda que o mercado de motocicletas deve seguir em alta, apesar da crise econômica. Acreditamos que a demanda deve continuar aquecida. A alta nos preços dos combustíveis tem levado muitas pessoas a preferir a motocicleta por ser uma opção mais barata e econômica. Mas não é o único fator. A motocicleta também é uma alternativa de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público e fonte de renda para aqueles que atuam nos serviços de entrega, um setor que já vinha crescendo e ganhou impulso ainda maior durante a pandemia. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E o Ministério Público do Estado prorroga o prazo de inquérito que apura o tempo de espera por cadeiras de rodas para pessoas idosas e com deficiências aqui no Amazonas. Karime, de acordo com o órgão de fiscalização, o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, comprou quase R$1 milhão em cadeiras de rodas no início do ano, mas não consegue informar quem são os beneficiados com essas cadeiras. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. No dia 21 de maio desse ano, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, SEJUSC, publicou o pregão eletrônico 337/2021 para comprar cadeiras de rodas. O valor total da compra foi de R$ 819.844. Na justificativa de compras, a secretária da SEJUSC, Mirti Salles, disse apenas que as cadeiras seriam para atender as pessoas com necessidades especiais do Estado. As empresas
Empresas vencedoras foram Ortozena Produtos Ortopédicos e Hospitalares, que ficou com R$ 54.870, Centro-Oeste Comércio e Serviços, com R$ 667.750, Nogueira e Menezes, com valor de R$ 20.400, além de Medaus Comércio e Produtos Hospitalares, que levou R$ 76.824 em equipamentos. O Ministério Público solicitou da Sejusc informações sobre a distribuição das cadeiras de rodas e cadeiras especiais adquiridas nesse pregão eletrônico. Também perguntou se havia um cronograma ou previsão de prazos para a entrega dos equipamentos, mas não teve resposta da Secretaria do Governo do Amazonas. De acordo com o órgão, essas informações não fornecidas até agora são importantes porque de nada adianta a compra sem que as cadeiras de rodas sejam de fato distribuídas a quem precisa delas e não tem como comprá-las. Por isso, o Ministério Público prorrogou o prazo por mais um ano para que a Sejusc explique a solicitação feita. O titular da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, Vitor Moreira da Fonseca, informou que desde 23 de julho do ano passado tenta conseguir informações com o governo sobre a demanda reprimida para fornecimento de cadeiras de rodas especiais. O prazo de um ano de tramitação do inquérito civil esgotou e o órgão não conseguiu essa informação. A demanda reprimida ocorre quando uma pessoa deseja adquirir um produto, mas a falta de dinheiro ou de crédito a impede de fazer essa compra. O 18 Horas procurou a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado para saber se havia alguma informação sobre a solicitação do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. De novo, eles enviaram a resposta ainda há pouco para a repórter Odneia Araújo, que mandou para a gente agora. E em nota, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informou que foi realizado um pregão eletrônico para a compra dos itens e firmado o contrato com as empresas licitadas, vencedoras em 28 de maio de 2021, com vigência de 90 dias, a contar da assinatura. Ainda de acordo com a nota, houve atraso na entrega dentro do prazo estabelecido no contrato por causa da falta de matéria-prima no mercado para a fabricação das cadeiras, reflexo da pandemia. Mas essa situação já foi solucionada e a Secretaria já recebeu agora todas as cadeiras. Você está ouvindo 18 Horas. Gente, atenção, nós falamos aqui que amanhã, sábado, acontece o dia D de multivacinação para crianças e adolescentes. Então, por isso, amanhã, sábado, não vai ter vacinação contra a Covid-19, tá? A ação toda será direcionada para a atualização do cartão de vacina de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com oferta de 18 tipos de vacinas, mas não a vacina contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 volta ao normal na próxima segunda-feira. Ok, gente, então amanhã é só para essa ação do dia D de multivacinação. Agora 6 horas e 58 minutos e a repórter Artemisa Gadelha volta para falar pra gente aí o que nós temos de opção cultural para este fim de semana. Artemisa. Vamos fazer um tour ali pelo Largo de São Sebastião. Adoro. Olha, programa familiar para levar a criançada. Pode começar pela praça mesmo, né? Temos a Igreja de São Sebastião e ainda os bares e restaurantes. Começando pela visitação também ao Teatro Amazonas, funciona sábado, das 9 às 5 horas da tarde, mas precisa agendar. Precisa entrar então no site cultura.am.gov.br. A visitação é de 9 às 5 horas da tarde, como eu já falei. E quem é natural aqui do Amazonas, olha que legal, não paga. Entrada gratuita. Vocês já foram? Fantástico, hein? Ainda não. Agora precisa levar o cartão. Todos eles precisam do cartão de vacinação. Exatamente, com e só pelo entra menos uma das vacinas. E só entra com máscara também, não é? Exatamente. Seguindo todo o protocolo. Verdade. Ok. Que Temos mais? também ali, atrás do Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça. Também entrada gratuita, de 9 às 5 horas da tarde. Tem mais de 500 peças para você acompanhar. E precisa também fazer o agendamento pelo sistemas.cultura.am.gov.br. Gratuito e também precisa apresentar
apresentar a vacina. E temos ainda, por último, rapidinho, Galeria do Largo, com diversas exposições, inclusive com a exposição permanente Cidade Santa Anita, que é uma miniatura, uma maquete que foi feita pelo historiador Mário Ipiranga Monteiro, homenagem à esposa dele, ainda em vida. Que maravilha, legal. Muitíssimo Sábado obrigada. E domingo, Sim. de 2 até às 8 horas da noite. Entrada gratuita também. Essa eu não conheço e vou conferir com certeza. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No Dia do Professor, os profissionais da educação no Amazonas não têm o que comemorar. O Amazonas é um dos estados mais ricos do Brasil. Está entre os últimos no valor dos salários pagos aos professores. Um dos motivos foi o chamado pacote de maldades do governador Wilson Lima. O pacote, em 2019, congelou os salários dos trabalhadores da educação e também da saúde por 2 anos. Os 2 anos já se passaram e não há sinal de que os professores terão seus salários pelo menos reajustados pela inflação. Toda essa situação mostra o descaso com que o governo do Amazonas trata os funcionários públicos e a falta de compromisso com o futuro da educação no estado do Amazonas. 18 horas. Bem, Karime, temos mais uma. Mais uma informação, presta atenção. A pista superior do viaduto da Avenida Torquato Tapajós, em Manaus, será interditada neste fim de semana, tá? A interdição acontece no lado direito da pista, no sentido Tarumã, Nova Cidade. Então, o motorista presta atenção que vai ficar interditado a partir das 2 horas da tarde deste sábado. O tráfego de veículos na Avenida Torquato Tapajós, na altura do trevo viaduto Lídia da Eira Correia, que vai sofrer essas alterações. A pista deve ser liberada na madrugada da segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 18. 7-2, Karime, boa noite, então. Uma ótima noite, obrigada pela companhia, um beijo e até segunda. Segunda-feira estaremos de volta. Boa noite, bom final de semana para você. Você ouviu 18 horas.